E aí, senhores, como vocês estão? Eu tô trazendo pro YouTube os papinhos que a gente não consegue fazer no Instagram, porque é muito longo ou muito filosófico, ou eu tô viajando muito nas fontes da minha cabeça. Então, é isso, sabe? Essa semana eu tô viajando nas fontes da minha cabeça num sentido. Num assunto que eu acho que vai dar nóia pra vocês também. Mas é o seguinte, eu percebi, quando eu fui pro inferno, né? É muitos insights desse período da minha vida, né? Não que eu esteja fora dele. Ultimamente eu tenho voltado e visitado aos poucos, mas pretendo não voltar pra lá. Mas é bom porque vai trazendo os ensinamentos pra gente, né? Nesse período, eu. Agora que eu tô um pouquinho mais lúcida. Oh, meu Deus do céu, eu tô meio confusa hoje. Peraí, deixa eu arrumar os pensamentos. Vocês têm mania de criar histórias dentro da sua cabeça? Sabe, histórias mirabolantes, assim. Mostrar, achar que tem histórias, assim, que a gente fica ensaiando, né, pra caso aconteça. Vai que eu brigue com alguém, né? Eu preciso ensaiar minhas falas. Ai, tudo maluco, né? Ou histórias no sentido assim, tipo, não vou fazer isso porque tal pessoa não vai gostar. Ou, não vou fazer isso aqui porque eu vou ser desaprovada. E conta toda uma história envolvendo pessoas do seu círculo familiar, pessoas que você ama. Sendo que essas pessoas nunca falaram isso pra você. Sendo que você não identifica, não lembra de sentar com essa pessoa e perguntar qual a opinião dela sobre isso. E aí eu me deparei com isso esses dias. Eu tava pensando, tipo, por exemplo, tá? Em criar conteúdo falando de marketing. Na minha cabeça, as pessoas que convivem comigo iam achar ruim ou iam achar banal e achar que, sei lá, eu tô fazendo. Não sei o que a Lula tá fazendo. Tipo, ela nem sabe sobre isso, vamos dizer assim, né? Só que, ao sentar com essas pessoas, eu percebi que há uma certa admiração delas por mim nesse sentido. Elas sabem que eu sei o que eu tô fazendo. E aí essa história foi pra de água abaixo, né? Foi rala abaixo. E eu percebi que, caramba, eu conto histórias o dia inteiro na minha cabeça, envolvendo pessoas que eu amo e pessoas que eu acredito, pessoas que eu importo com a opinião, sendo que elas não falaram disso. E aí eu comecei a observar mais essas histórias que eu conto e perceber se eu realmente ouvi dessas pessoas isso, ou se não, se foram fontes da minha cabeça. Porque se forem fontes da minha cabeça, eu vou checar, entendeu? Um exemplo disso é eu comecei a assistir Sex and City. E aí tem um episódio, eu vou ter que procurar que episódio é esse. Eu acho que é lá pelo 10 ou 9 da primeira temporada, que é assim, tem a protagonista. E eu nem sei o nome da protagonista ainda, porque, tipo, eu tô entendendo a história, só que eu não gravei os nomes. Mas tem a protagonista lá e ela começou a sair com um cara. E ela começou a sair com um cara, aí um dia, depois de muito tempo tá saindo com o cara, ela sem querer peidou na cama com ele. E ela achou um absurdo isso, porque nossa, onde já se viu uma mulher, né? Ter escapado isso e agora ele vai me achar que eu sou uma porca, ele não vai me ver mais como mulher, ele não vai me ver como uma pessoa perfeita. E ela começou a criar muitas histórias na cabeça. E no momento ela ficou com vergonha, vestiu a roupa dela e foi embora. E aí, quando ela ficou sozinha, ela começou a criar todas essas histórias na cabeça e que ele não ia gostar mais dela e que. Não, ele não ligou, então ele não ligou porque ele realmente não acabou, e sabe, tipo, meu, ela foi criando um tanto de histórias que levou ao desfecho, à conclusão da cabeça dela que isso não ia continuar porque ela tinha feito isso. E aí ele ficou 2 dias sem ligar pra ela. E isso foi reforçando as histórias dela, em vez de ela simplesmente ligar e perguntar ou simplesmente conversar. Acontece que 2 dias depois ele apareceu na casa dela. E aí ela ficou sem jeito. Ela ficou sem jeito porque, né, ele perguntou por que ela tinha sumido. E ela falou, assim, é porque, né, tipo, aconteceu isso e eu achei que você não ia gostar mais. E aí, entrando na casa dela, ela percebeu que eu nunca tinha convidado ele pra entrar na casa dela, porque a nossa casa, ela é cheia de imperfeições, ela mostra muito a nossa personalidade, né? Então é uma coisa muito íntima, como você pensa. Quando você convida alguém pra entrar na sua casa, é como se você estivesse convidando alguém a entrar nos seus pensamentos. O seu jeito de ser verdadeiro, assim, despido, né? Com todos os defeitos possíveis. E aí, ele entra na casa dela e acha interessante. Ele fala assim, nossa, você nunca convidou eu entrar na sua casa, né? Que interessante. Ela já começa, não, mas eu preciso trocar a cortina. Não, mas eu preciso fazer isso aqui. Ah, não, preciso fazer isso aqui também. Pra tentar mascarar os defeitos que tinha a casa, assim como a personalidade dela, falando assim, não, mas eu tô vendo, eu tenho que consertar. Ele falou, não, eu gosto do jeito que tá. E aí foi quando ela percebeu que ele gosta dela, da maneira que ela é, do jeito que ela é, com as imperfeições que ela tem. Então, a história dela caiu por ralo abaixo. E aí eu fico te perguntando, cara, e me pergunto também, quantas histórias que a gente já criou na cabeça, sem base nenhuma, com fontes da nossa cabeça realmente, e isso vai deixando a gente louca num sentido, a ponto de agir e até excluir pessoas da nossa vida, até te impedir de fazer coisas dos seus sonhos, ou de realmente começar alguma coisa por causa disso, sabe? Porque, por exemplo, eu não posso nem expor quem é aqui, mas assim, uma pessoa que eu conheço, ela tinha vergonha de ir pra academia porque todo mundo ia olhar pra ela. Só que, gente, ninguém tá ligando pra você, sabe?
essas histórias que a gente vai criando, principalmente quando é fora do nosso círculo, né, de confiança, círculo de convívio, a maior parte delas é mentira porque ninguém tá ligando pra você. Tá todo mundo ligando pro próprio umbigo. Todo mundo tá preocupado com a própria vida, com as próprias contas que tem que pagar, com as próprias imperfeições, com as próprias conquistas. Ninguém tá ligando pra você. E se a gente fala mal de uma outra pessoa, por exemplo, a gente tá ligando pra aquela pessoa e estamos falando mal dela. A gente tá falando mal de acordo com a nossa opinião, com o que a gente acha de certo e errado. E que pode ser não ser pra pessoa. Então, de novo, é sobre a gente, não é sobre a pessoa, entendeu? É sobre o que você concorda, o que você pensa, o que você constrói na sua vida e não sobre a pessoa. Então, o ser humano, eu tô aprendendo que é o ser mais egoísta da face da Terra. E aí a gente é tonto bastante de ficar tentando se importar com a opinião dos outros, ao mesmo tempo que a gente é egoísta. Quando a gente entender o tanto que a gente é egoísta e realmente abraçar isso, as histórias vão parar de vir, eu acho. Ou diminuir. Ou tentar, pelo menos. Mas quando eu assisti esse episódio, eu falei assim, caramba, cara, eu faço muito isso. De criar umas histórias milaborantes, e aí eu fico muito deprimida e, tipo, aquele pensamento não para e eu vou dando corda e quando vejo já criou uma história gigantesca e eu tô acreditando nisso, eu tô mergulhando nisso, eu paro de fazer as coisas que eu quero fazer por causa disso. Quando eu vou consultar as pessoas ou consultar as próprias coisas que eu tô fazendo, o resultado das coisas, eu vejo que aquilo era mentira. Então, eu não sei se ficou confuso, tá? Mas vê se faz sentido pra você. Porque a criatividade, no fim das contas, ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. E nesse caso, está sendo usado pro mal. Principalmente quando se trata de depressão e tudo mais. Aí a gente precisa realmente pedir ajuda, realmente ter terapia, porque o terapeuta vai te ensinar uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de criar histórias ou realmente basear em fatos, que é o que tá acontecendo comigo. Mas ainda tem dia que eu tô muito cansada, aconteceu essa semana. Eu tava muito, muito cansada, eu não consigo ter essa reação, esse freio na minha cabeça, sabe? E aí, quando eu não consigo ter esse freio na minha cabeça, as histórias começam a rolar. E aí eu fico muito depressiva no dia, assim, muito instável. Mas aí agora eu comecei a identificar que eu tô cansada, simplesmente, e só descansar. Mas é isso, fez sentido aí? Eu acho que pra mim fez sentido. Então, no fim, a menina lá ficou com o cara e eles não separaram por causa disso, né? Separaram depois só. Mas me ensinou uma grande lição de não acreditar nas histórias da própria cabeça. Acho que é isso por hoje. Tá bom? Depois me fala aí se ajudou alguma coisa. O ser humano é louco demais, né? Nossa Senhora.